Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem, de saúde, que as famílias de vocês estejam bem nesse período difícil, que parece até cena de filme. Mas tem até um filósofo que disse que maus momentos para a humanidade costumam ser bons momentos para a filosofia, ou seja, para a reflexão, para a análise, inclusive, das nossas instituições jurídicas, no sentido de como que elas estão conseguindo lidar com isso. Nesse momento é que a gente vê se o nosso Estado é mais um Estado que consegue manter o controle dentro da legalidade, se tem eficiência, não tem eficiência, e todas essas questões que nós estamos vendo no dia a dia. Mas o objetivo dessa aula é falar primeiro daquilo que nós já vimos trabalhando, fazer um resumo daquilo que nós vimos trabalhando e em seguida nós avançarmos um pouco sobretudo para o estudo dos primeiros artigos, os primeiros 4 artigos do Código Penal. E esse vídeo, até para não ficar muito longo, vai ser quebrado em 2. Nós já combinamos que eventuais perguntas serão feitas nos horários das aulas, que seriam as aulas presenciais, pelo canal ali do WhatsApp, pelo canal público. Então evitem aí mandar mensagem privada, porque em geral a pergunta de um acaba sendo a pergunta de outro e facilita aí o nosso trabalho, a nossa organização. Então vamos para um breve resumo daquilo que a gente vem falando aí no direito penal. O direito penal, ou também chamado direito criminal focando no crime, direito penal focando na pena. Isso pela aquela nossa ideia de que há sempre crime e castigo, como está lá no título do romance do Dostoiévski, que há sempre crime e punição. A pena sendo então a punição ao crime, e como eles estão intrinsecamente ligados, alguns preferem falar em direito criminal, outros em direito penal. Direito penal no Brasil se consagrou, então é essa a nomenclatura, inclusive, da nossa disciplina. Mas, em se tratando dessa fase, da primeira fase do nosso curso de direito penal, nós poderemos até dizer que nós estamos trabalhando mais com direito criminal, porque, como falamos, o objetivo deste semestre é que, ao final, vocês cheguem sabendo tecnicamente quando que se pode dizer que alguém é criminoso, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico criminal. Bom, o nosso objeto, então, de trabalho é o crime. Aparentemente é bastante intuitivo, o conceito do que é cometer um crime, e os conceitos tendem a ser muito simples até que a gente começa a pensar sobre eles seriamente. Isso desde a Grécia, a gente sabe, ou pelo menos pensa que sabe o que é verdade, o que é vida, o que é crime, o que é justiça, até que a gente passa a questionar de forma um pouco mais ampla cada uma dessas palavras. Crime, nós podemos ter vários conceitos definindo aí o que seria crime. Desde conceitos mais morais, mais ligados à religião, por exemplo, que seria crime aquilo que contraria as leis de Deus, aquilo que contraria, claro, as leis de que Deus? Essa seria a primeira pergunta, Do Deus cristão, de algum Deus oriental e etc. Então, é difícil a associação entre crime e pecado, como em alguns estados teológicos, alguns estados regidos pela ideia de que lei e textos sagrados são a mesma coisa, acabam provocando toda essa discussão que nós vimos, Então, o nosso direito
ele é um direito que a gente costuma dizer o nosso, né? O nosso, quando eu falo, é o direito ocidental, de modo geral, certo? Tanto dos países de tradição como a nossa, de tradição que a gente chama romano-germânica canônica. Romano, porque tem muito do direito feito por Roma, né? Desde do tempo enorme que durou. Germânico, porque quando o Império Romano ele se desintegra, muitas das leis, sobretudo costumeiras, que aqueles povos que se chamavam povos bárbaros, né? Quem chamava de povos bárbaros, logicamente, não eram eles, né? Era a forma como em geral, os romanos e antes até os gregos também interpretavam que essas pessoas, porque não eram parecidas com eles, eram selvagens ou coisas assim. Mas renderam boas fontes do direito, válidos também até hoje. E canônico, porque de fato a Igreja Católica ela sistematizou vários dos princípios de direito que também tem sua vigência hoje em dia, né? Nosso direito, então, como nós já falamos em aula, o direito dá muita impressão que cada país tem o seu direito. Em geral, nós podemos dizer que cada país tem as suas leis. Aqui diz que o crime é tal, a pena é a qual, mas a forma de raciocínio, a forma de dizer como dizer que alguém é culpado ou não, os princípios que regem o direito, por exemplo, a presunção de inocência, aquela que diz que todos nascemos inocentes. Se alguém disser, sobretudo o Estado, disser que nós somos culpados, cabe ao Estado provar. Tudo isso é comum às diferentes legislações no modelo de direito ocidental. Quer seja no modelo, então, dos países, como nós estamos falando, da tradição romano-germânico-canônica, quer seja também nos países da chamada common law, né? Nos países, sobretudo, de fala inglesa, que utilizam um sistema de direito um pouco diferente, mas não tão diferente assim, que não permita, por exemplo, para vocês, quando estão vendo um filme de tribunal americano, saberem se aquele julgamento está sendo correto ou não está sendo correto, se aquele sujeito de fato merece uma pena ou não merece uma pena. Então, esse sistema é bastante parecido. Então, o direito, hoje em dia, ele muda. O direito ocidental, ele muda as leis, mas os princípios, ele tem caminhado aí numa postura bastante internacional, podemos dizer. Bom, o conceito de crime. Então, nós podemos ter desde uma definição, como nós falamos ali, teológica de crime, crime equiparado a pecado, quanto uma visão sociológica de crime, né? No qual, por exemplo, um sociólogo importante, um dos fundadores da sociologia, chamado Émile Durkheim, até esses nomes vocês não se preocupam, porque depois eu mando para vocês. Émile Durkheim, por exemplo, sustentava que o crime era aquilo que contrariava o sentimento médio, o modo de agir médio de uma determinada comunidade. Então ele até achava que o crime acabava tendo até uma função importante dentro da sociedade, porque o crime, como é algo que se destaca da normalidade, ele nos lembra que a normalidade existe. Por exemplo, nós só costumamos nos lembrar que nós somos saudáveis quando há alguma questão de saúde surge na nossa vida, que até então nós éramos saudáveis. Então, o Durkheim também dizia, o crime, ele reafirma os valores de uma sociedade pela repulsa que ele cria nas pessoas. Nós vamos ver, o roubo é crime. Como que nós vamos saber se o roubo é crime na visão sociológica de Durkheim? Basta ver como as pessoas reagem quando sabem que alguém roubou.
né? E é claro que nisso nós já vamos ter algumas condutas que também variam de acordo com a sociedade, né? Há pouco tempo tinha muito até a polêmica do topless, se era crime ou não era crime. Então, do ponto de vista sociológico, a gente foi vendo que foi mudando os costumes e hoje parece bastante sem sentido, né? Dizer que, por exemplo, o topless era crime, né? Mas já foi. E até lembro que uma vez perguntaram sobre esse assunto para o cardeal brasileiro, Dom Paulo Evaristo, se a igreja, naquela época, onde se prendia mulheres por fazer topless, se a igreja era contra o topless. E ele deu uma resposta aí antológica, uma resposta muito importante, muito interessante. Ele disse: olha, a igreja tem que se preocupar com aqueles que precisam de vestimenta e não a têm, com aqueles que passam frio, e não com aqueles que têm vestimenta e querem andar sem ela em lugares onde também as pessoas não parecem ficar extremamente chocadas. Então é apenas uma curiosidade, mas é uma frase bastante interessante de um grande personagem da história brasileira. Então nós temos aí esse conceito sociológico de crime que variaria de um lugar para outro. Por exemplo, quando eu era pequeno, não entrava no conceito de furto, no nosso conceito que nós utilizávamos, por exemplo, pegar goiaba no terreno alheio, né? Ninguém dizia: ele furtou goiaba, né? Dizia: o sujeito veio aqui, pegou goiaba do meu pé, mas não era o mesmo conceito de furto, porque parecia que tinha um conceito que aquilo que era abundante, que não era plantado, né? Que naquele tempo não era a goiaba que as pessoas plantavam, era goiaba, os terrenos eram muito grandes, coisa de sítio, então não se considerava ali que a pessoa furtou, não era tão sério pegar goiaba num terreno alheio. Já se você pegasse uma galinha, pegasse uma coisa assim que deu algum trabalho para os outros, isso era considerado então crime, né? Um furto, certo? Então nós temos aí esse conceito sociológico que diria que crime é aquilo, é um desvio do comportamento típico das pessoas de uma determinada sociedade. Vocês viram também no texto que eu pedi para vocês fazerem aquele exercício, no conceito do etiquetamento, do labeling approach, né? Teoria abordagem do etiquetamento, né? Labeling, rótulo, né? Approach, abordagem, que também na dificuldade de dizer exatamente o que era crime, acabou definindo, essa importante corrente americana, acabou definindo o crime mais propriamente como não algo que você faz, mas algo que se atribui ao seu comportamento. É mais um rótulo. Então, vamos pensar um soldado que mate 60 pessoas numa guerra, ele pode ser condecorado, pode ser um herói. Ele é etiquetado por matar pessoas enquanto um herói. Uma pessoa que matasse 5 pessoas fora de uma situação de guerra, de uma situação de legítima defesa, seria etiquetado como um psicopata, como um bandido e coisas pelo estilo, né? Então, o crime estaria mais para a teoria do etiquetamento, numa forma como você vê o comportamento dos outros, como a sociedade vê, do que naquilo que propriamente se faz, né? Vejam que nós vimos um grupo de pessoas tomando cerveja num canto, a gente não vai etiquetá-los como criminosos. Se a gente visse um grupo de pessoas fumando maconha, a gente etiquetaria como enquanto criminosos, frequentemente, né? Pelo menos algumas pessoas fariam isso, sendo que os efeitos parecem sobre a capacidade do sujeito, por exemplo, de dirigir, de perder ali
um pouco o seu comportamento habitual, não costuma variar muito de uma droga lícita como o álcool para uma droga ilícita como a maconha. Bom, então temos esse conceito do etiquetamento. O crime é algo que a sociedade cola na pessoa, diz isso é crime, né? E temos um primeiro conceito material de crime, que seria o conceito de que crime é aquilo que ofende o bem jurídico protegido pela Constituição. Esse já é um conceito mais próximo, né? Já é um conceito mais jurídico. Então, se a gente for lá na Constituição, sobretudo no artigo 5º, nós vamos ver que a vida, que a liberdade, que a honra, que a dignidade sexual são valores protegidos pela Constituição. E esses valores a gente chama de bens jurídicos. Bens da vida que são importantes, o direito proteger, e o direito protege como? Dizendo que vai punir aquele que viola a lei. Então, o conceito material de crime utilizado seria: crime é aquilo que diz respeito a um bem jurídico que é protegido por uma norma penal. Então vejam, por exemplo, né, a honra das pessoas, né? Se eu ofendo a honra de algum de vocês, a honra está protegida lá na Constituição e tem uma lei penal que fala que eu não posso injuriar você, não posso caluniar você, não posso difamar você. Então, se aquele meu tipo de ofensa ao seu bem jurídico, honra, entrar em algum desses crimes, desses tipos penais, calúnia, injúria ou difamação, então teria havido um crime. Mas o conceito que mais nos interessa, aquele conceito que nós mais temos utilizado em aula, é aquele conceito analítico de crime. Crime é um fato típico, contrário ao direito ou antijurídico, feito por uma pessoa com capacidade de culpabilidade. Ou seja, alguém comete um crime, primeiro, quando realiza uma conduta que está prevista numa lei penal. Então, no crime de homicídio, matar alguém. Então, eu preciso matar uma pessoa, alguém, né? Uma pessoa que não seja um feto, que já esteja, pelo menos, no parto, né? No processo de nascimento, até, claro, a extinção da vida, de acordo com os critérios médicos. Então, eu tenho que matar alguém. Claro que matar alguém é um tipo de crime que eu posso fazer por ação, por exemplo, dar um tiro em alguém, como por omissão, sobretudo quando eu tenho alguma posição especial de garantir aquela vida, como, por exemplo, se eu não alimento o meu filho, né, o meu filho pequeno, se eu não o alimento, se a mãe dele não alimenta, se nós deixamos ele sem alimento por vários dias, ele morre e nós teríamos praticado, então, um homicídio por omissão. Mas veja, quando nós falamos que o primeiro requisito para você cometer um crime é realizar um fato típico, ou seja, realizar aquela conduta que está prevista no Código, como matar alguém, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, que é o caso do furto, essa é só um dos elementos para dizer que você cometeu um crime. Por exemplo, eu poderia ter matado alguém, dado um tiro em alguém, mas aquilo não ser contrário ao direito, não ser antijurídico. Em que situação que isso poderia acontecer? A mais comum, todo mundo sabe, é a legítima defesa. Por que a legítima defesa não é crime? Está lá no artigo 23
não é crime quando o sujeito age, entre outros fatores, em legítima defesa. Por que que não é crime? Porque não basta realizar o tipo penal para ser crime. Além de matar alguém, aquele matar alguém tem que não ser dentro de uma hipótese que é autorizada ou é tolerada pelo sistema jurídico. Então, eu matei alguém, matei um assaltante que iria me matar. O direito tolera, permite, lá pelo artigo 25, ele permite que eu dê preferência à minha vida, a preferência de um criminoso, de alguém que esteja agindo de forma criminosa, de alguém que esteja me agredindo injustamente, de forma contrária ao direito. É claro que, para haver uma legítima defesa, como nós vamos ver no artigo 25, eu não posso responder de qualquer forma. Por exemplo, a pessoa vem e cospe em mim, né, e eu dou um tiro. Ainda que hoje em dia alguns digam que cuspir nos outros, se você estivesse contaminado, pode ter um efeito semelhante ao de matar, né? Brincadeira à parte, veja, então até a jurisprudência e a doutrina só tem aceitado uma legítima defesa mortal, né? Você provocar a morte de quem lhe está atacando injustamente, a outra pessoa tem que estar atacando você injustamente, quando o que está em jogo é sua própria vida, a vida das pessoas, outras inocentes que estão com você, quando a sua dignidade sexual está em jogo de forma bastante efetiva, como por exemplo durante uma tentativa de estupro, ou quando há um risco de lesão corporal muito grave, né? Mas isso é algo que seria avaliado caso a caso. Então, não basta eu matar alguém para cometer um crime. É preciso que eu mate fora de uma daquelas situações em que o direito permitiria que eu matasse ou toleraria, como no chamado estado de necessidade. Talvez vocês já tenham visto esse filme, isso é uma cena de um filme que agora eu não me lembro exatamente qual, mas nesse filme nós tínhamos aí alguns montanhistas numa geleira que de repente dá um problema lá da forma como eles estão descendo e eles acabam ficando 3 pendurados na mesma corda, que era uma corda para suportar uma pessoa só. E sem conseguir outra alternativa, as pessoas estão notando que a corda vai ruir lá em cima e que os 3 vão morrer. Então vamos supor, se o filme não tivesse aquelas saídas heróicas, que o sujeito que está mais em cima pense, bom, nós vamos morrer todos, não tem outra alternativa. Ninguém tem culpa, eu não tenho culpa de nós estarmos aqui. Então, embora fosse heróico eu ser solidário na morte, eu vou pegar a minha faca e vou cortar a corda abaixo de mim, aí os 2 caem, mas eu sobrevivo. Isso seria tolerado pelo direito? Seria. Seria tolerado pelo direito, pelo estado de necessidade lá no artigo 24, se eu estou numa situação que eu não provoquei por minha vontade, eles caíram, foi um acidente, não tinha outro modo de evitar, senão ter que sacrificar, nesse caso, a vida de outros para salvar a sua própria vida. Até porque se o direito pedisse outra coisa, dissesse que a pessoa tem que morrer para cumprir o direito, não faria muito sentido, porque as pessoas em geral acabam tendo que cumprir o direito com medo da consequência. E se a sua alternativa é morrer para cumprir a lei, seria um pouco difícil o Estado aí conseguir passar essa ordem. Então nós teremos aí 2 casos em que o sujeito matou, no primeiro lá eu na legítima defesa, no segundo esse sujeito aí no estado de necessidade que cortou a corda, em que nós temos alguém que matou alguém, mas não cometeu crime porque estaria dentro de uma exceção autorizada pelo direito. Como regra geral, então, matar é crime.
Lesionar outra pessoa é crime. Ofender a integridade física dela, a honra, é crime. Como hipóteses excepcionais, pode não ser. Vejam, por exemplo, você lesionar o outro de forma, às vezes, de forma séria, né? Dar socos, chutes, pontapés, né? Em outra pessoa, até chutes, pontapés eu acho que é a mesma coisa, né? Alguém me explique aí, alguém que é da área da luta. Mas vejam, isso aí é uma conduta proibida pelo direito. Né? Agora, quando nós vimos uma luta lá de MMA, nós vimos uma luta de boxe, nós temos ali uma pessoa querendo praticar na outra a lesão corporal a mais eficiente que possa encontrar. Né? De preferência dar um fatality, né? Apagar a outra pessoa. Então nós vemos que às vezes os dois ou um dos lutadores saem bastante machucados, às vezes saem desacordados e muitas vezes podem até vir a óbito. Né? Então aí também é uma hipótese, suponhamos que dentro das regras do boxe ou do MMA, respeitando rigorosamente as regras, num acidente de trabalho, você bateu aí além da conta, não do esporte, mas levou a uma consequência que não se queria, que era matar, você acaba matando o seu oponente, dentro das regras. Estaria isso, então você matou uma pessoa, mas também não seria considerado um crime se fosse dentro dessa situação, porque você estava exercendo de forma regular um direito. Se dois adultos, sob determinadas condições, sob autorização do Estado, eles podem, por exemplo, lutar boxe, eles podem lutar MMA, se dentro dessas regras acontecesse um acidente, que teria que ser um acidente, né? Um não poderia ter por intenção matar o outro, senão isso seria homicídio, também não haveria crime. Então nós já vimos, para haver crime eu tenho que ter primeiro violado o comando da norma penal. E numa situação em que o Estado não me autoriza. Não me autoriza como exceção. Certo? Então, às vezes até tem mais de uma forma de eu cumprir o que o Estado pede. Por exemplo, no crime de omissão de socorro do Código Penal, ele diz que você pratica omissão de socorro quando você deixa de ajudar uma pessoa em grave ou iminente perigo, uma criança abandonada, um idoso, ou não chama as autoridades para lidarem com isso. Então, para eu cometer um crime, eu teria que deixar de fazer, nesse caso, as duas coisas. De agir para ajudar, né? Para socorrer, ou, se eu não posso, ou se aquilo não é suficiente, chamar a autoridade pública para que o faça. Então, para cometer um crime, então, os dois primeiros requisitos então, violar a lei, por exemplo, matar alguém, a lei penal, não está numa dessas hipóteses, como eu falei para vocês, legítima defesa, como quando eu matei o criminoso, estado de necessidade, quando o sujeito foi obrigado a cortar a corda, deixando o outro alpinista cair, para que os dois não caíssem juntos. O exercício regular de direito, como eu falei, nos dois lutadores, que um teria matado o outro, mas cumprindo todas as normas do boxe ou do MMA, e sem intenção, aquilo acabou sendo um acidente de trabalho, também não haveria um crime, né? Embora seja um trabalho bem diferente, mas é um trabalho que dá bastante audiência e que paga melhor do que professor, né? Mas é a vida. Vamos lá. Então, mas não bastaria ainda isso. Para que alguém, então, agora, para cometer um crime, eu preciso disso. Preciso fazer algo contrário ao direito que não seja uma exceção que o direito autoriza. Mas para ser um criminoso,
eu preciso também ter capacidade de culpabilidade. O que é capacidade de culpabilidade? É a capacidade de eu responder criminalmente pelos meus atos. Essa capacidade, ela é uma capacidade também formal, porque ela é definida pela lei. Então, por exemplo, quando se fala do adolescente, do menor de 18 anos, que atira em alguém para assaltar. Se eu pensar na capacidade de culpabilidade no sentido mais absoluto, né, no sentido até mais médico, psiquiátrico, psicológico, do dia a dia mesmo, não há poucas dúvidas, que salvo alguma exceção, que um adolescente de 17 anos sabe perfeitamente o que está fazendo e que não deveria estar fazendo aquilo, e que poderia responder pelos seus atos. No entanto, ele não comete crime. Por que ele não comete crime? Porque a lei penal diz que só comete crime quem já tem 18 anos. Quem já é adulto, quem já deixou de ser adolescente. Então, veja, é um conceito formal. Se fosse aquele adolescente, ele matou, ele não estava numa daquelas hipóteses, não estava em legítima defesa, estado de necessidade, ele matou só porque queria roubar, ele teria cometido até um ilícito penal, mas como ele não tem capacidade de culpabilidade, como o sistema penal diz que ele não deve responder como criminoso, que ele não pode ser considerado criminoso até os 18 anos, ele então não poderia de fato ser chamado criminoso, porque o terceiro requisito é ter a capacidade exigida pelo direito. Bom, isso não quer dizer que ele não sofreria nada, né? Ele seria encaminhado aí para as casas destinadas aí onde ficam os menores de 18 anos que cometem atos equiparados a crimes, certo? Poderiam ficar até 3 anos, mas teoricamente seria para reeducá-los, para ajudá-los a sair desse mundo, né? Do mundo do crime, mas na prática, com raríssimas exceções, o ambiente que eles vão é muito semelhante a um ambiente de prisão para adultos, às vezes até mais violento, e não é à toa que não tem surtido bom resultado. Bom, outra forma, então, de avaliar a culpabilidade da pessoa não é agora pela que se chama então capacidade de imputabilidade, que é isso de ser maior de 18 anos. É também a capacidade mental dela, a capacidade dela saber o que está fazendo, ou a capacidade também dela de conseguir se controlar. Às vezes, por alguma doença mental, a pessoa matou alguém, não estava em legítima defesa, não estava em estado de necessidade, mas estava num surto psicótico, numa doença atestada, conferida pelos psiquiatras, numa situação bastante pesquisada, e se viu que no momento em que ela comete ali o fato típico, por exemplo, matar alguém, ela não tinha capacidade de compreender aquilo que fazia ou não conseguia se controlar, mas isso são casos psiquiátricos, né? E por que ela não seria considerada criminosa também? Porque há uma ideia que senão nós estaríamos punindo a doença, né? Nós não podemos punir uma pessoa por ser doente, né? Então, suponhamos que por um problema mental, ali uma pessoa senil, ou uma doença psiquiátrica, empurre uma criança de um berço, acreditando que, sem se importar com as consequências, sem ter capacidade de entender as consequências, né? Nós estaríamos diante de um fato lamentável, mas não estaríamos diante de um criminoso se não havia como exigir dele algo diferente. Às vezes até se poderia pensar em responsabilizar quem não cuidou para que uma pessoa assim
ficasse perto, né? Porque essas pessoas, em geral, né, também com problemas psiquiátricos sérios, elas têm que ser protegidas, né? Protegidas de causarem dano a outros e de causarem danos a si próprios, né? Então, nesse caso também não haveria um crime por ausência de capacidade de culpabilidade. Então, veja, o crime é um fato típico, ou seja, eu tenho que realizar aquilo que está escrito na lei, matar alguém. Não pode ser uma exceção, ele tem que então ser antijurídico, não pode ser uma legítima defesa, um estado de necessidade, e tem que ser feito por uma pessoa com capacidade de culpabilidade. Uma pessoa que já tenha 18 anos e que esteja numa capacidade mental que lhe permita entender o que ela faça e de se controlar por esse entendimento. Ainda há situações em que a pessoa pode cometer um fato típico, matou alguém, no nosso exemplo aqui nós estamos repetindo, não é legítima defesa, não é estado de necessidade, ou seja, é contrário ao direito, é antijurídico também. Ela tem uma capacidade mental plena, boa, mas não cometeu um crime. Por exemplo, no caso de coação irresistível. Suponhamos que alguém, sob com a mira de uma arma, um criminoso, manda que um vigia abra a peça toque a campainha e dizendo que é uma emergência. Aí o morador entra pensando que é o vigia que ele conhece e na verdade o vigia está trazendo os criminosos para dentro daquela casa. Mas vejam, ele fez isso sem ter nenhuma liberdade no sentido juridicamente relevante. Ele estaria entre cumprir a ordem dos criminosos ou morrer. Embora ele pudesse ter optado por eu vou morrer e não vou cumprir essa ordem, o direito também não exige que as pessoas deem a sua própria vida, deem mais valor a cumprir uma norma jurídica do que a sua própria vida, né? Seria um caso que também eu não teria um criminoso. Ele cometeu um fato típico, ele contribuiu com furto ou com roubo, nesse caso, né? E provavelmente essas pessoas aí do exemplo iriam naquela casa para, mediante violência ou grave ameaça, subtrair o patrimônio. Ele não estava em legítima defesa, não estava em estado de necessidade, o que o vigia fez é contrário ao direito, mas é humanamente compreensível pela sua ausência de liberdade. Então, o crime, no conceito analítico, que é o que nós vamos trabalhar, ele exige cometimento de um fato típico, né? Que aquele fato típico não seja uma exceção permitida pelo direito e que essa pessoa já tenha 18 anos, não seja um doente psiquiátrico num grau que no momento do crime, não é que ele tem uma doença psiquiátrica, é que no momento do crime ele era incapaz de se controlar ou de compreender a conduta, e também que ele tenha uma capacidade de liberdade que lhe permita agir, sem, por exemplo, ficar nessa situação de que ou eu contribuo com o criminoso ou o criminoso me mata. Então, por aqui nós fechamos a nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro, que foi mais uma parte de revisão. E na sequência, próxima aula, nós vamos tratar aí do artigo 1º ao 4º do Código Penal e, sobretudo, estudar alguns princípios que orientam a aplicação e o entendimento do direito penal. Então, no horário de aula regular, eu vou estar esperando vocês ali no grupo do WhatsApp para que vocês façam questões sobre os temas específicos ou sobre o encaminhamento da matéria e vamos
desenvolvendo aí esse tipo de comunicação. Gostaria até de dizer para vocês que se é difícil para vocês nesse momento aí, talvez esse modo de aprendizado também é difícil para os professores. Eu, sobretudo, que sou um professor que gosto de dar aula, me sinto solto na sala de aula, é bem mais limitante ficar aqui. Gostaria muito de estar com vocês, mas são ordens da saúde, são ordens das autoridades, né? São ordens do bom senso, aí a gente evitar, aí aumentar a contaminação. Então, muito obrigado aí pela atenção e vamos nos falando. Beijão aí a todos e todas.